A fase de fortalecimento das nossas ações está prevista para que ocorra entre o ano de 2012 e 2017, que é um momento onde nós começamos a trabalhar com recursos, tanto recursos captados da sociedade civil, como recursos captados de empresas privadas. A nossa visão desse processo é que quanto maior a mobilização, quanto mais alinhados os nossos associados dentro das nossas ações, naturalmente esse processo atrai as empresas que querem se comunicar com esse público. E esse cenário, ele favorece justamente a captação de recursos de empresas que vão também aportar recursos dentro da nossa organização, permitindo cada vez mais um ritmo mais acelerado de entrega de carta de crédito e de acesso à habitação. A partir desse momento, onde esses dois elementos econômicos da nossa sociedade já estão trabalhando em conjunto, naturalmente atrai-se também mais uma força que é o primeiro setor. Seja a nível municipal, estadual ou federal, praticamente o governo se obriga a participar dessa ação já coordenada, já em andamento, já trazendo recursos, já atendendo seus objetivos. O governo, ele nesse momento, sente-se também atraído por esse grupo, por essa ação coordenada e finaliza exatamente os três motores de captação de recursos que nós consideramos dentro da nossa organização, que são os recursos da sociedade civil, recursos de empresas privadas e, por fim, recursos do poder público. Percebe-se que, num determinado momento da organização, os recursos que estão já retornando de associados que moram nas suas casas, o volume do retorno desses recursos passa a ser maior do que as necessidades da organização, as necessidades de contemplações. Então, esse momento nós chamamos de um período de assistencialismo. É um período onde a organização começa a assumir outros programas sociais, começa a assumir outras causas que justamente começam a consumir esse recurso, levando benefícios de uma forma muito mais genérica para toda a população. Primeiro, precisamos refletir o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a análise do impacto social, do impacto ambiental e do impacto econômico que uma organização, uma entidade, um meio econômico causa. Quando nós analisamos a sustentabilidade dentro de uma organização social, não podemos analisar com a mesma ótica de sustentabilidade para uma empresa privada. Então, uma empresa privada, ela existe para dar lucro. Se uma empresa privada não gera lucro, ela não consegue se manter, ela não consegue ser sustentável na ótica econômica. No primeiro setor, governo, o que determina a sustentabilidade econômica do primeiro setor? Podemos dizer que a sustentabilidade no primeiro setor está exatamente no equilíbrio das contas. O governo, ele aplica os recursos de acordo com os impostos que arrecada. Já numa organização social, quando analisamos exatamente esse aspecto econômico dentro de uma organização social, podemos dizer que a sustentabilidade no tempo dessa organização social, no aspecto econômico, está baseado exatamente no seu custeio. O custeio é quanto a organização social despende na sua estrutura, na sua máquina, na sua operação, para que ela consiga exercer as suas funções, para que ela consiga existir. Uma organização social que não capta recursos suficientes para manter o seu custeio, necessariamente, numa linha do tempo, ela não vai conseguir manter as suas ações. Dentro da FTB, nós trabalhamos num controle muito rígido do custeio da organização social, fazendo com que, mês a mês, nós vamos reduzindo, dentro do volume de arrecadação, aquela parcela destinada a custeio.
Hoje, a FTB já está no patamar abaixo de 35% de custeio, do total dos recursos arrecadados, quanto é consumido no custeio. Mês a mês, esse percentual reduz. Nós temos a expectativa de chegar ao final do ano de 2010 abaixo de 30% e continuar nessa linha descendente de percentual que é gasto em custeio. Mas, mesmo se a nossa organização consumisse 100% do recurso captado em contribuições associativas nas suas operações, mesmo assim a organização seria sustentável, porque nós poderíamos direcionar todas as nossas forças num movimento político de busca de recursos para a nossa área de atuação, fazendo com que os recursos direcionados para a habitação, os recursos direcionados para a nossa organização, fosse uma prioridade dentro de programas de governo. Não é essa exatamente a nossa ação prevista dentro do nosso plano de ação, mas eu estou afirmando que mesmo que nós consumíssemos 100%, nós estaríamos economicamente sustentáveis. É importante que se compreenda com precisão o que são os recursos captados pela nossa organização, qual é a natureza jurídica e econômica desses recursos, e se compreenda exatamente o que são metas e o que são compromissos da organização com os nossos associados e com a sociedade civil como um todo. Primeiro, nós consideramos 3 fontes de recursos, nós chamamos 3 motores propulsores da nossa organização. A primeira fonte desses recursos é justamente os recursos que vêm através da sociedade civil mobilizada. Os associados da FTB contribuem mensalmente com uma contribuição associativa. A contribuição associativa é justamente o recurso que o associado direciona para a organização todos os meses, com o objetivo de que essa organização consiga se mobilizar e consiga lutar pela busca dos interesses comuns desse grupo. Recursos provindos de empresas privadas e recursos de governo são todos previstos dentro de uma legislação específica. Ainda na esfera da análise de sustentabilidade, é importante que se analise como funciona uma organização social, no aspecto de que uma organização social não tem a obrigação mercantil com o cumprimento das metas. As metas dentro de uma organização social são uma medida de desempenho. A organização social, ela existe para buscar o direito comum, o interesse comum do grupo de associados. A obrigação que uma organização social assume com a sociedade, que lhe confia recursos, é a fiel gestão desses recursos, a aplicação desses recursos de acordo com os objetivos da organização, é a aplicação desses recursos de acordo com o plano de ação aprovado por todo o grupo de associados ou aprovado por toda a sociedade com a qual essa organização social interage.